Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Questões de Concursos Públicos e Desafios de Raciocínio Lógico. Pessoal, hoje nós vamos resolver, no vídeo de hoje, para o concurso de autos, que está bem próximo, né, gente? É aí agora sábado e domingo. Então nós vamos resolver para vocês uma prova de raciocínio lógico que foi realizada no concurso de guarda municipal de Moreno, em Pernambuco, no ano de 2024, pela banca IGEDUC. Então, esta prova, ela contém 3 questões que nós vamos resolver. Ela teve 4 questões de raciocínio lógico nessa prova. Uma das questões não envolve o nosso conteúdo, então nós vamos resolver as 3 questões restantes que envolveram o conteúdo de vocês para a prova desse fim de semana, ok? Então a prova ela foi dessa forma, em torno de itens, né? Parecida com a banca Sebrasp, né? Certo ou errado, em torno de itens. Então nós vamos analisar aqui 3 itens que correspondem a 3 questões. O primeiro item diz o seguinte: uma tabela de verdade pode ser usada para verificar a validade de uma proposição composta como P e Q implica em R. A tabela de verdade lista todas as combinações possíveis de valores verdadeiros e falsos para as proposições P, Q e R, permitindo verificar se a proposição composta é verdadeira ou falsa em cada caso. Então a questão, ela quer saber se é verdadeira essa proposição que eles fizeram na questão. Eles disseram que a tabela da verdade lista todas as combinações possíveis de valores verdadeiros e falsos para as proposições P, Q e R, e permite verificar se a proposição composta é verdadeira ou falsa em cada caso. Então, você vai marcar se é certo ou se é errado. Então, vamos analisar aqui, gente. Olha, aqui eles colocaram 3 proposições. Nós costumamos utilizar 2 proposições, mas atentem para essa situação, porque caiu na prova de 2024 3 proposições, né? Então eu vou mostrar para vocês como construir a tabela com 3 proposições. Então nós temos aqui P, Q e R. Então para P, como são 3 proposições, nós temos aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Se eu tivesse 2 proposições, eu teria 4 possibilidades. Mas eu tenho 3 proposições, então eu tenho 8 possibilidades. Então tenho aqui para o P 4 possibilidades de verdadeira e 4 possibilidades de falso, que dá exatamente 8 possibilidades. Para o Q e R, você faz dessa forma: 2 possibilidades para o Q de verdadeiro, 2 para falso, 2 verdadeiro, 2 para o falso. E para o R é uma verdadeira e uma falsa, verdadeira e uma falsa, verdadeira e uma falsa, verdadeira e uma falsa. A partir daqui, você monta os resultados. Aí, para P e Q, você utiliza o que nós aprendemos com 2 proposições. Quando é que o P e Q é verdadeiro? Vocês já sabem disso. Só quando eu tenho os 2 verdadeiros. Olha, P e Q. Eu estou analisando o P e o Q. Então eu tenho aqui verdadeiro, porque aqui é verdade, verdade. Aqui verdadeiro, porque aqui é verdade, verdade. E nos outros todos eu tenho falso, porque eu tenho verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então a única verdade para P e Q é nessas 2 situações. Aí ele analisa a proposição composta P e Q implica em Q. Então, eu estou analisando P e Q, esta coluna, né? E o Q. Onde é que está o Q? Está nessa coluna.
Então a gente já sabe também que a implicação, a tabela da implicação, deixa eu mostrar para vocês aqui a tabela da implicação que está bem aqui no final. Olha, a tabela da implicação está aqui, ela só é falsa, gente. Olha, se eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa, então ela é falsa. Do contrário, ela é toda verdadeira. Então essa é a tabela da condicional da implicação. Eu tenho um valor falso para ela quando eu tiver a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa. Já mostrei para vocês isso em aulas anteriores, mas vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, neste caso, essa implicação só é falsa se eu tivesse essa situação de essa parte aqui verdadeira e essa falsa. Mas se eu observar, essa parte de P implica em Q, eu tenho verdadeira nessas duas situações. E agora, para mim ter um resultado falso, eu teria que ter um Q falso nessas duas situações. Mas eu não tenho um Q falso, eu tenho um Q verdadeiro também. Então, essa tabela aqui é toda verdade, o resultado todo é verdadeiro. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber se a tabela de verdade lista todas as combinações possíveis de valores. Nós mostramos aqui para vocês que lista todas as combinações possíveis de valores verdadeiros e falsos para as proposições P, Q e R, e permite verificar se a proposição composta é verdadeira ou falsa. Ela permite verificar isso. Então é um item certo, ok? Vamos para o próximo item desta prova. O próximo item diz o seguinte: em um diagrama de Venn com dois círculos, um representando o conjunto A, alunos que gostam de matemática, e o outro representando o conjunto B, alunos que gostam de ciências. A interseção dos dois círculos mostra os alunos que gostam tanto de matemática quanto de ciências. Podemos dizer que essa visualização facilita a compreensão de conceitos como união, interseção e diferença entre conjuntos, sendo amplamente utilizada em problemas de probabilidade e teoria dos conjuntos. Certo também este item, gente. Certo, vamos só comentar um pouco mais, mas o item está certo. Olha aqui, nós temos um conjunto A, que é dos alunos que gostam de matemática, vou colocar aqui um M aqui, de matemática, e temos um conjunto B, dos alunos que gostam de ciências. E nós temos aqui uma interseção. Essa interseção é tanto de alunos que gostam de matemática quanto gostam de ciências. É exatamente essa interseção. A interseção dos dois círculos mostra os alunos que gostam tanto de matemática quanto de ciências. E podemos dizer que essa visualização, facilita a compreensão de conceitos como união, a união B. Eu vou unir todos, eu tenho A e eu vou unir com o B. Então, facilita os conceitos de união, facilita os conceitos de interseção, olha aqui a interseção, e facilita o conceito de diferença, que é A menos B. Significa todo mundo que está em A e não está em B. Então, essa é a diferença. Todo mundo que está em A, mas que não está em B. Então, essa interseção ela já fica fora da diferença, porque essa interseção está em B. Ok, gente? Então, esse item, como nós já falamos, está certo. Vamos para o outro item. O terceiro item, que é o 92 da prova que foi realizada. Considere as seguintes proposições. P. Se João estuda, então ele passa no exame. Q. Se João passa no exame, então ele ganha uma bolsa de estudos. R. João estuda. Utilizando os conectivos lógicos, determine a validade da proposição composta R
e P implica em quê? Se João estuda, então a proposição composta R e P implica em quê? É sempre verdadeira, independentemente da verdade das proposições individuais. Olha, ele diz que isso aqui é sempre verdadeira. Vamos analisar este item, viu, gente? Então, vamos analisar o seguinte: se este item está certo ou se ele está errado, né? Aqui nós temos a proposição P, né? Se João estuda, então ele passa no exame. Temos a proposição Q, se João passa no exame, então ele ganha uma bolsa de estudos. E a proposição R diz que João estuda. Então essa já é uma verdade. Olha, João estuda. Eu sei disso, que João estuda. Agora no P diz o seguinte: se João estuda, então ele passa no exame. Então, se João estuda, nós já sabemos que ele estuda, então ele também passa no exame. Ok? Então temos aqui que isso aqui é verdadeiro, que a questão já me diz, e eu acabei de ver que P também é verdadeiro, porque se ele estuda, né, que é verdadeiro, ele passa no exame. Agora, se João passa no exame, olha aí, eu já sei que ele passa no exame, então ele ganha uma bolsa de estudos. Então eu tenho verdadeiro para Q também, ok? E aqui nós fizemos todas as combinações possíveis para P, Q e R, da mesma forma que nós fizemos no primeiro item. E aqui, ó, com oito possibilidades, tá bom? E quando nós fazemos aqui R e P implica em Q, nós verificamos que existe uma situação que é falsa. Aqui está a tabela da condicional. Você precisa ir para a prova sabendo das tabelas. Nós sabemos que a condicional ela é falsa nesta situação. Se eu tiver a proposição P verdadeira e a Q falsa, eu tenho um resultado falso. Do contrário, eu só tenho verdade, olha. Então, levando para cá, quando você analisa aqui R e P, ó, como verdade, ó, R e P é verdade. Só que o Q é falso. Olha aqui o Q, vem aqui, ó, o Q é falso. Então, tenho verdadeiro e falso, que é aquela regrinha da Vera Fischer, né? Vera Fischer, verdadeiro, falso. Então, eu tenho falso. Nesta situação, eu tenho falso. Então, pessoal, esse item está errado. Por que está errado? Porque ele fala assim, que é sempre verdadeira, independentemente da verdade das proposições compostas individuais. Não. Se a proposição composta individual Q for verdadeira, olha, esse item ele seria verdadeiro. Mas como aqui ele é falso, o item está sendo falso. Então, não é independente. Ele depende dos itens, ele depende das proposições individuais. Ok, gente? Então, ele é um item que está errado. Pessoal, tentem verificar, antes de ir para a prova, veja como montar uma tabela com 3 proposições, porque, não sei, eu tenho a impressão que pode cair alguma coisa assim. E outra coisa, das 5 questões, eu aposto em 3 questões com tabelas verdades, né? Conectivos, e uma questão de probabilidade e uma questão de diagrama de Venn, né? E uma questão de diagrama. Então, atentem para esses itens, né? Estudem aí até um pouquinho mais, até sábado, até hoje, né? Sábado você já descansa, domingo para fazer a prova no sábado à tarde ou domingo de manhã. Não sei qual é o horário da sua prova. Mas desde já, desejo para vocês boa prova para todos, né? Façam a prova com calma, com tranquilidade. Se a questão estiver difícil, passe para outra questão. Deixe as mais difíceis para vocês tentarem depois. Mas eu espero que vocês façam uma boa prova no geral, uma boa prova de raciocínio lógico. Quando terminar a prova, se quiser me mandar os itens de raciocínio lógico, eu posso resolver para vocês. Ok, pessoal? Então,
Boa sorte aí para todos. Um grande abraço, gente, e até os nossos próximos vídeos. Até lá, pessoal!